Audiolivro. O Arcanjo Miguel. A Chave da Ressurreição. Autor, Paulo Arelhas. Primeira edição. Rio de Janeiro, 2021. Areias M. Paulo. O Arcanjo Miguel, a Chave da Ressurreição. Rio de Janeiro, Brasil. Primeira edição, outubro de 2021. Câmara Brasileira do Livro. Registro. Direito Autoral, 2021-014603. Editor, Paulo Arelhas, prefixo editorial, 9786500. ISBN 9786500327687. CDD 110. Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. É proibida a reprodução total ou parcial, por quaisquer meios, sem autorização prévia do autor. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Constituição Federal, artigo 5º capítulo 9. Índice. Página 5. Prefácio. Página 6. Agradecimentos. Página 11. A mensagem. Página 12. Sobre o autor do livro. Página 51. Bibliografia. Página 53. Prefácio. Você está recebendo um pequeno livro que traz a revelação da mensagem para a vida eterna. Leia-o com toda a sua atenção e medite nele, com toda a sinceridade e profundidade de sua alma. Peça esclarecimento, acreditando livremente, sem preconceitos, com um coração puro, como criança, e todas as coisas lhe serão reveladas também no mesmo e absoluto Santo Espírito de verdade, do perfeito juízo divino, na unidade do infinito. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11:13. A história da civilização humana é bem ampla, e o conhecimento vem de tradições orais, até os seus registros, com o desenvolvimento da escrita. Para nossa compreensão é necessário estudarmos o nosso passado, para confirmarmos com ele as nossas revelações presentes, recebidas até intuitivamente pelo nosso subconsciente. Os antigos ancestrais sabiam que o subconsciente é incapaz de mentir, portanto, eles repetiam por rituais as suas paranormais mensagens recebidas em seus sonhos, as preservando por séculos, até mesmo sem compreendê-las. Porque algum dia elas seriam finalmente desvendadas, acabando de vez com todo o seu misticismo. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Daniel 12:8 e 9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Hebreus 9:9. Da raça humana é esperado o discernimento, acima de todos os animais, pois ela é a única capaz de destruir a seu próprio planeta. A intervenção de uma só pessoa já é capaz de alterar o seu meio ambiente, o seu contexto. Imagine bilhões de pessoas atuando. O quanto que elas podem fazer? Portanto, a consciência humana deve buscar a sua perfeição, em harmonia com a natureza. A perfeição não é nenhuma condição relativa, parcial, mas a perfeição é a verdade, imparcialidade, honestidade, sinceridade, a pureza entre todos. A verdade é amor. Ela é santa, perfeita. Para tanto, é preciso se desenvolver a sua madura autoconsciência, livre de ilusões de vaidades. A vaidade de poucos não pode dominar e prevalecer sobre a necessidade real de muitos. A vida é um bem natural de todos, sem discriminações. Para o amor de preservação do planeta e o desenvolvimento da humanidade é necessário conscientização, com cooperação e compartilhamento, acima de medíocres questões de interesses particulares. O amor é a inteligência emocional, que sempre nos desenvolve a compreensão. O medo bloqueia a inteligência, deixando as pessoas estúpidas. O susto pode até paralisar as pessoas. Ira, raiva, ódio, está associado a desequilíbrio mental.
A mídia geralmente espalha constantemente o medo, o ódio, a vaidade, em suas notícias. Isso paralisa o raciocínio das pessoas mais suscetíveis, para facilitar a sua manipulação mental. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4, 18. A ilusão de vaidade desconecta a pessoa dos seus próximos e da realidade da vida, enfraquecendo o seu caráter e provocando o apego, até inconsciente, à dependência de mais ilusões, pessoas e coisas. A soberba funciona como um vício que embriaga a mente com as suas ilusões. A nossa luta interior não é contra nenhuma pessoa, mas contra a ignorância e o orgulho, que as destroem, corrompendo as suas almas, as levando a um inferno de mundo inferior de consciência. Muitos pais impõem seus conceitos doutrinários a seus filhos, sacrificando e deformando as suas mentes puras, provocando até traumas psicológicos. As gerações mais novas são sacrificadas pelas ignorâncias das gerações passadas. Este é o simbolismo do ritual do sacrifício dos puros, sem defeitos, primogênitos. O inocente acaba sendo sacrificado por estúpidos, sem discernimento. Vejam, será que com o aquecimento global, provocando sufocamento, desmatamento, poluição, doenças, mortes, desemprego, existirá até uma nova geração neste planeta? Ela será totalmente sacrificada pela ignorância de seus pais. As gerações passadas não podem corromper e coagir as gerações mais novas, repetindo os seus padrões conservadores nas estúpidas e velhas tradições. Se não houver uma mudança radical na verdade, não haverá mais esperança para a humanidade, será para ela um fim literal. De fato, capitalismo é consumismo, destruição. Em um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, o capitalismo provocará a devastação total, que sufocará os seres. O mundo atual não comporta mais o ilusório e estúpido capitalismo. Afinal, na imparcial realidade da justiça da natureza divina, o ouro vale tanto quanto o alimento. Porém, a água, o alimento e o ar nos são necessários, e o ouro não. Também, o mercado inventou a sua mentirosa lei da oferta e procura, majorando os seus acordos, inflacionando, aumentando os seus valores estimados. Uma maçã valerá sempre uma maçã, e não duas, por mais que não exista até outra. A alimentação do ser humano é livre, nos animais e frutos naturais da terra, como fazem os índios. Mas, a crueldade de matança e a criação confinada de animais é abominação, para seres esclarecidos. Muitos estúpidos chamam os outros de parasitas, mas o ser humano pode ser um parasita do planeta. Apenas a cooperação e o compartilhamento poderão preservar o planeta para as futuras gerações. A questão é educar-se de consciência, com uma visão mais ampla, sem egocentrismos. As futuras gerações devem produzir seres pensantes e não pessoas estúpidas, reativas, onde um bate e o outro revida pior, sem pensar, sem nenhuma mudança de comportamento. Cristo é um defensor da vida, e no seu sangue está a vida que nos alimenta. Entretanto, existem seitas estúpidas que não permitem uma transfusão de sangue, até mesmo que se morra por isso. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levítico 17, 11. Dar a outra face é ser impassível às ofensas, é não se afetar com quem não discerne a razão. O sábio segue o seu caminho adiante, sem esperar por justiça. Devemos perdoar sempre. Mas, por amor próprio, não somos masoquistas para continuar aceitando ofensas. Muitos covardes agridem seus parentes, impondo a sua própria tolerância, sem respeitar também a sinceridade pura do livre amor de arbítrio do outro. Independentemente, por amor, os reais amigos se respeitam entre si, sem precisar de nenhum parentesco. Até Cristo foi negado pelos seus próprios parentes. O amor real é livre, sem ilusões. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Mateus 13, 57. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37. E, se o teu pé te faz tropeçar, corta-o, melhor é para te entrares aleijado do que, tendo os 2 pés,
seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Marcos 9, 45. Se os teus próprios conceitos ou os que estão a teu lado te fazem tropeçar, fazendo da sua vida um inferno, deixe-os, sem se importar com as suas covardes chantagens de laços familiares. Todos já somos filhos da terra. Ressuscitar é levantar-se, despertar, acordar de pura consciência para a realidade da vida, sem ilusões particulares. Quem enxerga e pratica a pura verdade prepara sua mente para uma vida sadia, e conquista uma própria condição real de paz de espírito, capaz de ir adiante no infinito. A salvação de juízo na verdade sempre é individual, e comum a todos os seres. Agradecimentos. Agradecimento à consciência divina de Deus acima de todas as coisas e ao vosso Filho Cristo, puro, sem doutrinas, por ele dedicar a sua própria vida, se expondo à perseguição, tortura e morte por estúpidos, para nos mostrar o caminho da verdade. Agradecimento a todos os nossos ancestrais, por tudo que somos, e aos amigos, familiares e irmãos, pelo apoio e provações da vida. Agradecimento ao apoio e incentivo de todos os leitores, que este livro possa auxiliar a exaltar as suas vidas pela eternidade. Agradecimento a todos que buscam a iluminação de esclarecimento, na felicidade e a alegria do livre amor verdadeiro. A mensagem. Este pequeno livro é um resumo, de maneira simples, sem prolixos termos gnósticos, sem o aprofundamento de outras obras anteriores, mas que contém o básico de toda a mensagem. Para resumir objetivamente, a única chave para a ressurreição em uma vida eterna é a pureza do amor de consciência, no juízo da verdade, sem ilusórias soberbas, sem doutrinas nem preconceitos, nem de outros conhecimentos relativos. O ser existe ou não? Profecias são testemunhos de fatos, em premonições paranormais, provando materialmente que a consciência ultrapassa o corpo mortal, certificando mesmo a existência da vida eterna, sem nenhuma religião. Ficar preso a ilusões egocêntricas provoca a morte eterna da evolução de sua própria consciência. Quem ressuscita de consciência no céu de juízo da verdade conseguirá uma nova vida adiante. Quem não consegue ressuscitar de juízo fica morto, em um infernal mundo inferior de consciência, ardendo com a verdade para se purificar, para o seu espírito talvez conseguir juízo, até em alguma outra era. O espírito já é uma forma de matéria. A impureza de orgulho é uma ilusão egocêntrica que afasta o ser dos outros e da realidade da vida eterna. O orgulho é o pecado original. Espíritos impuros com soberbas não encarnam. As crianças nascem puras, sem soberbas, sem doutrinas nem preconceitos, sem pecados, sem dívidas passadas. A vida carnal é uma outra fase na mesma continuidade de provação na justiça da verdade da vida. A verdade é imparcial, sem ilusórias opiniões particulares de bem e mal. O ser perfeito é só um, não dividido. Aquele que é inteiro não se ilude com os preconceitos de ideologias inventadas. Aquele que tem o Pai de juízo em si mesmo não acredita em nenhuma doutrina inventada. Ressurreição significa levantar-se, despertar, acordar de consciência pura para a verdade da realidade da vida infinita. A ressurreição é um estado de consciência, uma condição de esclarecimento pessoal. As questões do inconsciente humano confundiram os seres, provocando diversas interpretações e crenças, porque as palavras procuram definir pensamentos e emoções inefáveis. Assim, por falta de discernimento, muitos inventaram as suas próprias regras limitantes. A razão elementar do ser humano é ser capaz de enxergar que doutrinas não existem na realidade, elas não são concretas, todas são abstratas invenções humanas. Portanto, todas elas são mentiras inventadas. Os sentimentos são os valores reais humanos, espontâneos, que nos diferenciam das coisas e máquinas, que funcionam por suas rotinas programadas. O Logos, ou a palavra, é puro, sem opiniões particulares, sem conceitos de bem e mal. A lógica é a razão prática do raciocínio. Desde o início o ser é livre, mas, quem acreditar em preconceitos de bem e mal morre eternamente para a sua evolução de consciência. Na unidade do infinito não existem privilégios de conceitos relativos, como em cima ou embaixo, nem dia e noite. O nosso universo relativo sempre estará dentro da unidade do infinito. A verdade é perfeita, pura, inteira, infinita, imparcial, sem dualismos. A palavra ressurreição significa erguer-se de novo, uma outra vez levantar-se,
despertar-se outra vez, acordar de novo, e não reencarnação. Portanto, a ressurreição significa recobrar a condição atenta da consciência, e não de um relativo corpo carnal. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, 6. O sacerdote é qualquer um que se esforce, se sacrificando, para o bem de si mesmo e do seu próximo. O ser se esforça em prol do amor, atingindo uma condição adiante, divina, de pureza, de Cristo, reinando com a verdade, por milênios. A primeira ressurreição de consciência na verdade vem ainda no mundo espiritual, antes de se encarnar. A segunda morte é também espiritual, é quando o ser fica com a sua consciência presa na escuridão de soberba. Tudo é espiritual, espírito também é matéria. Não existe espiritualismo nem materialismo. O ser existe ou não no infinito. A original causa da sua consciência de pureza de espírito produz como justiça de consequência a sua materialização nesta realidade natural. Toda a evolução natural é interligada no infinito. A justiça divina é imutável no infinito. As imagens subliminares vindas do subconsciente por meio de parábolas em sonhos são para ampliarem a compreensão da nossa autoconsciência. Geralmente as escrituras são códigos, elas não são literais. As profecias são premonições de fatos, sem nenhuma teoria religiosa. Inventaram tantas religiões, e nenhuma existe na realidade. Todas são mentiras inventadas. Muitos não discernem a verdade. Segundo as paranormais revelações da absoluta consciência transcendental na unidade do infinito, os espíritos só podem encarnar quando ressuscitam escolhendo conscientemente a pureza do espírito de verdade. Somente a verdade é santa, perfeita, intocável, imbatível, irrepreensível, sã, a razão. A verdade é o Espírito Santo. A chave para uma nova existência carnal é a pureza, sem doutrinas nem preconceitos. As crianças nascem puras, sem doutrinas nem preconceitos, sem dívidas passadas, sem pecados. Pecado é só injustiça, pois a palavra vem de delito. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. Portanto, ninguém encarna se já não estiver com o seu espírito de consciência pura. As vestes brancas descritas na parábola do paranormal sonho do Apocalipse 3, 5 e 6, 11 representam a pureza de juízo. A inventada teoria compulsória e reativa de reencarnação é estúpida, pois não adiantaria nenhum tipo de castigo para uma correção sem a devida consciência. Uma consciência sem amor próprio fica presa a um inferno de mundo inferior de juízo, ardendo para sempre com a verdade. Como provas temos adiante esses esclarecedores versículos de Cristo. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 2 e 3. A teoria de reencarnação leva à maldade de se pensar que a consciência não tem a sua própria capacidade de amor próprio para perdoar-se. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Lucas 18, 42. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, e toma o teu leito, e anda. Marcos 2, 9. Se as pessoas não nascerem de novo, puras de consciência, como as crianças sem doutrinas nem preconceitos, não poderão ver o seu próprio reino dos céus de juízo. Jesus, porém, disse, deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Jesus respondeu, e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, 3. Se não nascer da pura palavra, no espírito de verdade, o ser não se eleva de consciência. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. As pessoas bebem e comem de palavras estagnadas, impuras, sem vida, mortas, assim, elas ficam sempre sedentas. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,
14. Deus é Espírito. Isto significa que é uma condição de consciência, uma essência. O que está em todas as coisas da natureza é a justiça divina de equilíbrio, no Espírito Santo da verdade. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Deus é uma essência, ela é uma condição plenamente atingida por Cristo, desde a dimensão pretérita espiritual. Cristo é o nosso Emanuel, Deus conosco, desde o pretérito. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5. A evolução é uma constante no infinito, para todos os seres. Cristo foi iluminado pela verdade divina, de Deus, desde o início, no pretérito. Essa passagem abaixo citada na parábola do Apocalipse foi no mundo espiritual pretérito. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o Cristo, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5, 5. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, 9. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. João 10, 34. O ser humano já é um Deus, adiante dos atrasados e soberbos espíritos dos diabos. E Jesus, respondendo ao diabo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4, 12. O termo Cristo significa ungido, limpo, puro para ir à condição de Deus. O termo Deus significa uma condição de consciência diante de outros seres. Assim, até o Homo sapiens já é um Deus em relação aos animais e do instinto neandertal. Por isso, o Cristo afirmava corretamente, que ninguém pode ir ao Pai, ou a uma consciência elevada, se não for por Cristo, pela pureza. Não há outro caminho. A porta estreita e apertada, não passa nenhuma ilusão de orgulho. Só se passa pela porta puro, sem bagagens de vaidades. O fardo deve ser leve. O conhecimento é relativo, ele fica para trás. O que importa é a pureza de coração. A soberba faz torcer da união com a realidade da vida e de seus próximos. Os médios são enganados pelas milenares entidades impuras com as suas soberbas, até de outros sistemas mais antigos que a Terra, que lhes revelam fatos. O único que ressuscitou de consciência, até acima de todos os profetas, foi Cristo. Por isso, ele é chamado de o Filho de Deus. O ser evolui de consciência ou não. Não existe meia-verdade, nem existe meia salvação de juízo. Não existe meio céu, nem meio inferno. Portanto, não existe purgatório, nem umbral, nem limbo. Deus não é um nome ou entidade, mas uma condição de juízo. No livro de Êxodo da Bíblia, em Êxodo 3, 14, é esclarecido que o ser é puramente, eu sou o que sou sem contaminações. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Êxodo 3, 14. Quem não for imerso, batizado, no Pai, de juízo, e no Filho, puro, e no Espírito Santo, da verdade, não pode entrar na existência adiante, no reino unido de Deus. O ser humano era originalmente livre. Os hebreus sem juízo, bestas, adoradores do bezerro de ouro, só receberam leis místicas para serem presos, contidos, pelo medo das superstições. Pessoas sem discernimento precisam de regras. Quem ama supera qualquer lei, pois amor já é respeito. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e sejam presos. Isaías 28, 13. O esclarecido Cristo veio, e acabou com toda a infantil e mística lei de Moisés. Logo, quem cobra dízimo é um anticristo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3, 14. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2,
12. A lei de Moisés e os profetas duraram até, inclusive, João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Nem os discípulos perceberam que Cristo tinha afirmado que até João Batista estava fora do reino da verdade de Deus. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. João 4, 2. A conscientização é um processo individual. O mestre pode até ensinar a matéria, mas é o aluno que a aprende ou não. Cristo não é opressor. A evolução de consciência é um processo individual. Cristo não foi escutado pelos judaístas. Ele foi rejeitado por homens corrompidos por suas vaidades particulares. Se o deixamos assim, todos crerão nele, em Cristo, e virão os romanos, e tirar-nos o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. João 11, 48 a 50. Os sacerdotes nem escutaram o próprio Moisés. Eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele, Cristo, falar em meu nome, do eu sou, eu o requererei dele. Deuteronômio 18, 18 e 19. Os vaidosos dizem: eu sou cristão, ou eu sou judaísta, ou eu sou espírita, ou eu sou ateu, ou outra coisa inútil. Assim, todos eles ficam iludidos, limitados e presos com as suas mentiras inventadas. Todas as religiões e sociedades secretas praticam os seus inúteis rituais. Portanto, todas são charlatãs. Na realidade, de fato, todos os religiosos praticam crimes penais, contra os direitos humanos. As teorias religiosas não trazem nenhum benefício e produzem vários prejuízos, de forma mental, física, emocional, financeira. Elas cometem vários crimes penais na justiça como preconceito, injúria, calúnia, difamação, constrangimento ilícito, estelionato, charlatanismo, curandeirismo, associação criminosa, apologia de crime, incitação ao crime, etc. Os medíocres e mesquinhos discriminam pessoas por sexo, raça, idade, instrução, condição, aparência, bebida, atividade, pensamento, vestimenta, alimentação, comportamento, etc. Eles julgam pessoas por coisas irrelevantes levantadas por suas ilusórias e mentirosas regras próprias inventadas. Nenhuma pessoa pura e ajuizada faz algum ritual. O livro do Apocalipse chama os desajuizados de bestas. Bestas insanos idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a razão da realidade. O ser puro apenas afirma: eu sou o que sou, sem corrupções ideológicas. Por suas ilusões religiosas os idólatras serão eternamente queimados pelo fogo ardente da verdade, para sempre. Os idólatras religiosos são tão estúpidos que são incapazes de se arrependerem e se envergonharem de si mesmos, mesmo diante da imbatível verdade. Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Lucas 9, 26. Construíram prédios e os chamaram de igrejas, para dar um aspecto concreto às suas mentiras inventadas. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, Atos 7, 48. O termo eclésia, igreja, tem o mesmo significado de educar, em qualquer lugar. Cristo era rabino, mestre, e não um iludido sacerdote. Cristo é rei de justiça, um Melquisedeque. Nem os discípulos ressuscitaram de consciência como Cristo. Cristo não classificou a nenhum discípulo seu de cristão. Os moradores de Antioquia é que os discriminaram. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela eclésia, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Atos 11, 26. O termo cristão não vem de Cristo, mas de Christianus, que significa cretino. Nem os discípulos de Cristo compreenderam a ele, pois eles não discerniam as suas próprias impurezas de consciência, ainda estavam iludidos e contaminados com os velhos costumes judaístas. Eles ainda discriminavam as mulheres. Constatem. Eu não permito,
porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2, 12. Um ser consciente não faz distinção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é imparcial, consciência perfeita, de livre e puro amor real. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deuteronômio 10, 17. Não pode qualquer regra inferior, inventada, ser acima da lei da justiça da verdade, da divina natureza. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Na verdade, da realidade, o adulto tem a sua liberdade sexual, sem o direito de censura por ninguém. Por serem sem compreensão, nem os discípulos estavam ao lado de Cristo, em seu reino da verdade. E diz-lhes ele, na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Mateus 20, 23. Cristo não ensinava ainda os gentios, porque os gentios já eram fora da lei de Moisés. Só depois dele ser negado pelos judaístas inspirou a seus discípulos levarem a mensagem da verdade a todos os povos. Mas, nem os seus próprios discípulos foram fiéis à verdade. A terra só teve aquele Mestre Cristo. Por isso, foi previsto que a mensagem da verdade retornaria, ela restaurada pelos puros no fim do ciclo evolutivo, depois da Era de Peixes, após 3,5 eras do surgimento da raça ariana, porque não compreenderam a Cristo. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, puro, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12, 7. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, e posta a abominação desoladora, da crucificação de Cristo, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Marcos 9, 12. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20 e 21. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. O reino unido da verdade não vem com aparência exterior, mas de consciência interior. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Geralmente as escrituras são códigos, são parábolas, elas são revelações de imagens por sonhos do transcendental subconsciente. O subconsciente é incapaz de mentir. No livro de Gênesis, ou Origem, vemos que o hominídeo surgiu mesmo no 6º dia, na 6ª era, Cenozoica. E, a raça ariana, ou nobre, surgiu na Mesopotâmia, há 14.000 anos, vinda da Tzela, do DNA, do hermafrodita Barbelo. E, houve mesmo o dilúvio de elevação dos mares, no fim da última era glacial, há 10.000 anos, acabando com a civilização atlante. As tribos tinham os nomes de seus pais. As tribos duravam até séculos. Era o livro das gerações de Adão. Por exemplo, a tribo de Sete existiu por 912 anos, do calendário lunisolar, e acabou. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Gênesis 5, 8. Em um tempo de aproximadamente 4.000 anos, depois do surgimento da raça ariana, veio o dilúvio da última era glacial. Depois de 2 tempos, ou aproximadamente 8.000 anos, veio Cristo, no início do 3º dia cósmico,
saindo da boca da era de peixes com o Espírito Santo da verdade. Agora, depois de meio tempo, ou 2000 anos, vem o juízo final. Foi previsto que, de agora em diante, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam presos no seu inferno ardendo com a verdade para se purificarem de juízo, para sempre. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. Zacarias 13, 8. Fora, do Reino Unido da verdade, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Como um marco temporal, a verdade de Cristo retornou após a morte de Ariel Sharon, depois de janeiro de 2014 d.C. Conforme até revelado mentalmente ao Rabino Yitzhak Kadori. A verdade é eterna. De 3/3 dos espíritos da dimensão de evolução espiritual pretérita, 2/3 encarnaram na Terra. 1/3 dos espíritos nem encarnou, ficaram como diabos, intriguistas, Satanás, adversários, contra o Espírito Santo da verdade. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, 4. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Os diabos nem encarnaram, muito menos eles reencarnariam. Desde a evolução na dimensão espiritual pretérita, os diabos foram impuros por suas soberbas, iludidos por seus conhecimentos relativos. O pecado original é orgulho. Onde existe orgulho não existe amor. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1, 6. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4, 18. A impureza de ilusão de orgulho afasta o ser dos outros e da realidade da vida. Ninguém é melhor que o outro, cada ser é único, incomparável. Portanto, o orgulho é uma insana maldade ou falta de inteligência. O orgulho provoca todo tipo de preconceito contra pessoas. As pessoas que se contaminam com orgulho morrem eternamente para a sua evolução de consciência. Por isso, foi previsto que dos 2/3 que nasceram na Terra, desde a dimensão dos mortos, a metade evolui para uma nova existência, herdando a Terra. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Mateus 25, 2. De todos, só 1/3 se salva e herda a terra, vindo em uma raça humana adiante. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, 11. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, 5. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua corrupção, e não se arrependeu. Apocalipse 2, 21. Apesar de saberem das coisas, os espíritos dos diabos são miseráveis, eles nem conseguiram encarnar. E eis que, os diabos, clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Mateus 8, 29. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Mateus 8, 31. O diabo se acha o dono exclusivo do mundo. Ninguém é dono nem da verdade. A verdade é compartilhada com todos os seres, sem nenhuma preferência. O orgulho é que leva ao inferno. E disse-lhe, o diabo: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Mateus 4, 9. Os diabos se alimentam da miséria das ilusões de ambições humanas. Aquele que tudo deseja nada tem. Aquele que nada deseja tudo tem. O soberbo nunca fica satisfeito, porque é vazio. O humilde com coisas simples se satisfaz, porque já é rico de compreensão.
Aquele que se desperta compreende que na unidade do infinito tanto ele quanto tudo já pertence a todos e vice-versa. Imagine mais de 7 bilhões de gananciosos no mundo. Então, agora, um ciclo termina, vindo o tempo mais angustiante na Terra, pois se levanta a pergunta do juízo final: Miguel, quis os Deus? Ou quem é como Deus? A resposta: somente os puros, sem soberbas, sem doutrinas nem preconceitos, que se casem com a consciência de Cristo podem ir à condição de Deus. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Daniel 12, 1. Então ele disse: estes são os dois ungidos, Cristos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4, 14. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 11, 4. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Agora no século 21 é restaurada a verdade de Cristo. Cristo ficou mesmo na região da Pérsia. A humanidade teve 2000 anos para amadurecer, mas levianamente ficaram brincando com as suas mentiras. Por isso, agora vem uma angústia, como nunca, porque vitalmente precisam largar de seus vícios ideológicos, pois, além da morte serão extintos para a vida eterna. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém aqui me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 10, 21. Depois do dilúvio e da crucificação de Cristo vem este terceiro e último ai de horror, citado no livro do Apocalipse de João. Onde a maior parte morrerá espiritualmente, 2/3 de espíritos vão para o inferno por não amadurecerem de consciência. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Apocalipse 11, 14. Capitalismo é devastação. Ele provoca ganância e competição, com guerras, desmatamento, exploração, poluição, doenças, mortes, destruindo um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, causando o aquecimento global que sufoca os seres. O mundo não comporta mais o capitalismo mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. Cristo ensinou a cooperação, com compartilhamento, que preservaria o planeta. Os nazifascistas aristocratas gananciosos podem matar metade da população e até fugirem para Marte, mas eles ficam no inferno, com os diabos, sem mais condições de vir na raça humana. Os soberbos diabos enganam os iludidos médiums e as sociedades secretas há milênios. Não existem mestres ascensos. O mestre com autoridade neste sistema é somente Cristo, o Filho de Deus, acima dos servos profetas. E, por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mateus 21, 37. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Zacarias 13, 2. Depois dos servos profetas veio Cristo, por último, esclarecendo a verdade divina. Portanto, não precisou de mais nenhum profeta depois de Cristo. É só seguir a verdade dele. No fundo, o oculto projeto dos diabos é acabar com o mundo e os seres humanos. Porque os diabos podem ficar eternamente em planetas mortos, mas os seres humanos não. E, os humanos bestas iludidos por suas vaidades não enxergam isso. O espírito do Cristo, Yeshua, não evoluiu deste planeta Terra. Ele era um arcanjo Elohim da constelação de Touro, vindo de um extinto planeta do sistema de Aldebaran. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo 32, 4. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal.
Segundo Reis 17, 16. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. Porque, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. João 5, 46. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8, 23. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, 1. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 14. Muitos confundem estupidamente Satanás com Lúcifer. Lúcifer ou Fosforus é a estrela da manhã, ou Vênus. Fosforus significa, o portador da luz. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas eclésias. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. As trevas são a ignorância e o orgulho, e a luz é a verdade. As iludidas serpentes envenenam de soberba as pessoas, com os seus conhecimentos relativos de bem e mal. Mas, a única serpente levantada de brilhante bronze, de causa e efeito, com a justiça divina elimina todas as demais serpentes pela verdade imparcial. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 14. E Moisés fez uma serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Números 21, 9. Nenhum conhecimento relativo pode salvar a consciência do ser, nem de bilhões de anos. O que transcende as trevas de ignorância e orgulho é a pureza de amor, sem crenças particulares. Deus não cria céus nem infernos. Nem Deus condena os seres, mas é a justiça divina no espírito de verdade, no estado de consciência de cada um. Quem se limita às suas particulares crenças idealizadas perde a sua razão, dando seu próprio poder de ação à sua ilusão, de vaidade, doutrina, seres ou coisas. Seres reativos não têm evolução de consciência própria. Quem não amplia seus próprios horizontes, fora de si mesmo, não tem condições de se integrar com a consciência de unidade do infinito com todos. Quem ama a pureza, sem ilusões de doutrinas e preconceitos, encontra a sua vida eterna. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 25. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, do eu sou Salvador, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Como também visto em João 9, 2 e 3, não existe resgate de dívidas de vidas passadas entre pessoas, em relacionamentos familiares. Deus não é opressor, ele não condena ninguém a nenhuma convivência forçada. O amor real é liberdade. Mas, respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Lucas 8, 21. Aqueles que vencerem as suas impurezas serão reunidos de novo no próximo reino divino. Os espíritos que não vencerem serão reunidos junto com os diabos. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, 30. O que une os seres não são contratos de casamento nem laços familiares, mas o puro e livre amor real entre todos. Os espíritos ficam milênios esperando um fechamento de juízo, desde o mundo dos mortos. Cristo, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. 1 Pedro 3, 19 e 20.
Cristo levou a verdade em sua passagem pelo mundo dos mortos. Esses espíritos aguardaram com as suas vestes de pureza, por 10.000 anos, desde o dilúvio, o fechamento de todo o ciclo evolutivo. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, 11. As escrituras hindus também referem-se a esse ciclo de 10.000 anos, no Brahma Purana Vaivarta. Cristo também nasceu como qualquer outra criança, no entardecer da terça-feira de 15 de setembro, no período da constelação de Virgem, de 7 a.C. Maria, a mãe dele, ficou cheia, grávida, do Espírito de verdade, recebendo a premonição que daria à luz ao homem que salvaria o juízo da humanidade, até antes de se casar com José. Maria engravidou de forma natural por seu marido José em dezembro de 8 a.C., depois do nascimento de seu primo João Batista, Lucas 1, 56. Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7, 14. E passará a Judá, inundando, e irá passando por ele e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Isaías 8, 8. Alguns dizem que Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Mas eles estão enganados. Não sabem o que dizem. Quando uma mulher alguma vez concebeu por obra de outra mulher? Maria é a Virgem que nenhum poder conspurcou. Ela é uma grande anátema para os hebreus, que são os apóstolos e os seus seguidores. Esta Virgem que nenhum poder violou, os poderes violaram a si mesmos. O Senhor não teria dito o meu Pai que está nos céus, em Mateus 16, 17, se não tivesse outro Pai. Neste caso, teria dito simplesmente meu Pai. Apócrifo de Filipe. Cristo e Maria de Magdala foram companheiros e juntos tiveram um casal de filhos. A filha ficou no sul da França com Madalena, e o filho foi para o norte. A descendência, nobre, ariana, se espalhou pela Espanha, também entre os judeus sefarditas, que posteriormente foram expulsos, obrigados pelo catolicismo, e vieram até para o Brasil. E, assim, o seu sangue, a sua descendência oculta na terra está espalhada pelo mundo, para purificá-lo com a verdade de seu Pai. Assim, o sangue do Cordeiro tira os pecados do mundo. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Lucas 7, 34 e 35, e Mateus 11, 19. E o dragão irou-se contra a mulher, e saiu para fazer guerra contra os demais da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo, e se pôs sobre a areia do mar. Apocalipse 12, 17. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Deuteronômio 15, 23. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 11. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Joel 3, 21. Porque na realidade o sangue de um inocente morto sacrificado não redime de nenhum pecado, mas justamente evidencia o contrário, a crueldade de uma abominação irreparável. Somente estúpidos não enxergam a verdade. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías 1, 11. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14, 1. Aquele que foi criado é lindo, mas tu não acharias que os filhos dele são criações nobres. Se ele não fosse criado mas engendrado, tu acharias que os descendentes dele são nobres. Agora, porém, ele foi criado e gerou.
O que há de nobre nisto? Apócrifo de Filipe. O verdadeiro homem, o filho do homem, e a semente do filho do homem. Esta raça verdadeira é renomada no mundo, em que os filhos da câmara nupcial moram. Apócrifo de Filipe. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 54. Depois do ritual de sacrifício, a carne do animal era comida, e o seu sangue derramado na terra. Nessa simbologia, Cristo afirma que os seus descendentes trarão o despertar da verdade na realidade da vida, na ressurreição de consciência da humanidade. Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Deuteronômio 12, 16. Os que dizem que o Senhor morreu primeiro, e então, se levantou estão enganados, pois ele primeiro se levantou e então, morreu. Se alguém não alcança primeiro a ressurreição, ele não morrerá. Assim como Deus vive, ele iria. Apócrifo de Filipe. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Isaías 53, 8. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53, 10. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixará descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra. Romanos 9, 29. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Isaías 1, 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos, todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Isaías 61, 9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. Isaías 11, 6. E estará o aproveitador com o desatento, e o astuto com o despreparado deitados em suas ilusões, e o independente com o soberbo andarão juntos, e um humilde, puro, sem preconceitos, os guiará na verdade. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o pequeno no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7, 28. O pequeno Ária, nobre o monte, Sião, descendente de Cristo levantará a pergunta do fim dos tempos, Miguel. Quis os Deus? Quem é como Deus? A resposta, somente os puros, sem soberbas, sem ideologias nem preconceitos, podem ir a Deus, em uma nova existência adiante. Este arcanjo Metatrão Miguel que vem com a função de Elias é também um descendente de sangue de Cristo com Maria de Magdala. Inclusive, nos Vedas hindus também o citam como um avatar, nobre descendente, Ária. Os sensitivos poderão medir por radiestesia a indução do prana, ou energia vital, da aura de proteção desse descendente de Cristo, encontrando um valor 7 vezes maior que uma aura comum, de 7 metros. Miguel é o último da fila, depois dele vem a nova existência, com Cristo. O livro da vida do céu ou éter, ou registros, akáshicos, do sânscrito akasha, do constante indivisível infinito presente registra todas as informações da existência, sem ilusórias discriminações de passado e futuro. Todos têm a mesma idade do infinito, mas em surgimentos e evoluções distintas. As revelações não são exclusivas de nenhum povo, elas vêm em todos os povos. A verdade não tem um dono exclusivo, ela é para todos, sem distinção. Deus não faz acepção de seres. Logo, até o diabo tem as suas revelações, a questão diferencial evolutiva de juízo é a compreensão de amor real. O diabo escolheu conscientemente adorar as suas próprias ilusões. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Lucas 12, 59. Cristo é o santo dos santos e Miguel é o santo do santo. Havia 3 lugares específicos para sacrifício em Jerusalém. O que estava voltado para o poente era chamado de o sagrado. Outro, voltado para o sul, era chamado de o santo do santo. O terceiro, voltado para a nascente,
era chamado o Santo dos Santos, o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. O batismo é o edifício sagrado. A redenção é o Santo do Santo, e a câmara nupcial, o Santo dos Santos. O batismo inclui a ressurreição, e a redenção ocorre na câmara nupcial. Evangelho de Filipe. Quem não se casar na câmara nupcial com a consciência de pureza, de Cristo, sem preconceitos sexuais, não entra no reino da verdade divina. No poente vem o fim de um dia cósmico. Trecho 22. Jesus viu crianças sendo amamentadas. Ele disse a seus discípulos: esses pequeninos que mamam são como aqueles que entram no reino. Eles lhe disseram: nós também, como crianças, entraremos no reino. Jesus lhes disse: quando fizerdes do 2 e quando fizerdes o interior como o exterior como o interior, o acima como o embaixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma só coisa, de forma que o macho não seja mais macho nem a fêmea seja mais fêmea, e quando formardes olhos em lugar de um olho, uma mão em lugar de uma mão, um pé em lugar de um pé e uma imagem em lugar de uma imagem, então, entrareis no reino. Evangelho de Tomé. Trecho 67. Jesus disse: se alguém que conhece o todo ainda sente uma deficiência pessoal, ele é completamente deficiente. Evangelho de Tomé. Não existe meio discernimento, nem meia verdade, nem meia liberdade, nem meio amor, nem meia salvação de juízo. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. João 3, 34. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 5, 37. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos eram para guerrear contra o dragão, e o dragão guerreou e os seus anjos. Apocalipse 12, 7. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas 1, 9. Os bestas idólatras ainda continuam usando o corpo morto da lei de Moisés, até hoje. Os infelizes já estão presos no inferno, não precisam de mais maldições. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, 7 a 10. Agora, depois da era de peixes, os adversários da verdade saem de seus limites, se unindo nos 3 espíritos imundos, citados no Apocalipse 16, 13, da política, economia e religião, em todas as dimensões, as matrizes e as filhas. E oprimem os puros, santos, e a cidade no alicerce da paz, ou Jerusalém. Mas veio a verdade do céu de juízo e os destrói. E o intrigante é lançado no fogo da verdade e conhecimento pelas eras, onde estão os bestas estúpidos e os religiosos, e serão atormentados para sempre. No livro de Apocalipse encontramos a referência da Babilônia, que representa a confusão. Pois, insanamente idolatraram conceitos e recriminaram pessoas, contra a realidade da vida. A teoria de judaísmo representa a Babilônia, a confusa adúltera da verdade, que insanamente idolatra leis e persegue pessoas. A besta do Apocalipse 13 representa a monarquia da teoria católica, com os 7 sentidos blasfemando sem discernimento e berrando fazendo alarde com as trombetas dos chifres dos 10 mandamentos da teoria do judaísmo. A imagem da besta representa a teoria protestante, capitalista, que se aproveita dos 2 chifres que alertam a amar a Deus, e de amar o próximo, pregados por Cristo, mas usados, pelo inexistente dragão mitológico, de forma odiosa, distorcida, com preconceitos. Os 7 anjos e os 7 olhos que veem tudo pelas eras são os nossos 7 sentidos de visão, audição, olfato, gustação, tato, consciente, subconsciente. A pessoa sem discernimento vive em um inferno, sem juízo, os seus 7 sentidos são demônios. A verdadeira revelação não vem por terceiros, seja por uma pessoa, espírito, extraterrestre, anjo ou diabo, mas,
pelo imparcial discernimento do Espírito Santo de verdade. O amor real é livre e independente. Já está escrito que somente um terço herdará a terra, vindo em uma nova raça humana na terra. Por não se arrependerem, negando a verdade, insistindo constantemente nas suas teimosias de idolatrias, sem amadurecerem de juízo no amor verdadeiro, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas, ficam com os seus espíritos presos no inferno ardendo com a verdade para se purificarem, para sempre. Até entre os diabos encontram-se soberbos espíritos arcanjos, arcontes, de outros sistemas mais antigos do universo que não evoluíram de juízo. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Apocalipse 8, 12. Escribas e fariseus, hipócritas, serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, 33. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. Por parábola, desce dos céus de consciência a nova Jerusalém do alicerce da paz, de juízo, para recolher os seus eleitos, casados com o juízo, como os animais da arca de Noé. O nome Noé significa descanso. Precedida por seus mensageiros arcanjos, com seus espíritos vindos até de outros sistemas mais antigos que a Terra, matando com as suas armas de raios de luz da verdade a soberba humana, integrando a humanidade com todos os seres do universo. Assim, termina o mar de impureza, e vem uma nova terra, com o mar de vidro de pessoas transparentes e com o fogo da verdade, de agora para sempre. No Reino Unido e cristalino dos céus do juízo final de consciência só entra quem tem as chaves do puro e verdadeiro amor absoluto. Não existiu uma segunda chance para os diabos, nem existiu encarnação para eles. O ser evolui de juízo ou não. A evolução de consciência da raça ariana na Terra durou 3,5 eras, completando todo o ciclo, desde antes, na evolução da dimensão pretérita espiritual até surgirem na Terra, e depois no mundo dos mortos. Assim como o Homo sapiens veio após os Neandertais, vem outra raça humana após a raça ariana, em uma nova era. Somente virão nessa nova raça aqueles que conseguiram a sua pureza de consciência, sem ilusões de soberbas, sem doutrinas nem preconceitos. O resto dos espíritos que não se desenvolveram ficam no inferno com os diabos, porque foram fracos de juízo. Toda a evolução ocorre no mundo e os cegos não enxergam as suas causas espirituais, por milênios. Porque não foram capazes de discernir as suas próprias revelações paranormais, se iludindo de vaidade, com aquele conhecimento. Por não terem conhecido a este, Cristo, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Atos 13, 27. As iludidas pessoas religiosas não entram no reino da divina verdade. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6, 63. Depois de sua morte, por causa da transmutação do seu ser, Cristo não foi reconhecido aparentemente por nenhum de seus seguidores. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. João 21, 12. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. João 21, 4. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Lucas 24, 15 e 16. Depois foi visto, uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. 1 Coríntios 15, 6. Mas, pensem, se mais de 500 pessoas sonhassem ao mesmo tempo com Cristo, isso já não seria também comprovadamente um simples testemunho material de um fenômeno paranormal. O reino dos céus de juízo é de consciência e não de aparência. As escrituras não precisam ser literais,
pois o objetivo final é se desenvolver livremente a íntima consciência pura de amor. Deus não está fora em um pedestal, mas dentro da evolução de consciência de cada um. O amor real é absoluto, como já sempre vivemos na unidade do infinito. Os preconceituosos e fascistas religiosos promovem demoníacas guerras santas contra os seus inimigos eleitos por eles, contra a razão da verdade. Não existem mocinhos nem vilões, mas ignorantes e conscientes. Aquele que é consciente mal, hipócrita, a si mesmo já se condena a seu próprio inferno. Nada é escondido do Espírito Santo da verdade da justiça divina do infinito. O diabo é o ser que não sabe amar. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lucas 23, 34. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Lucas 6, 29. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta. Lamentações 3, 30. Por que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos? Mateus 5, 45. Quem é puro é intocável, ele não é afetado por idólatras que se atacam uns aos outros, por suas inúteis questões ideológicas. A busca por um conforto, para perdoar a sua própria consciência, custa a prisão da alma do crente à religião. Por isso, os guias exploram os crentes, por causa de suas consciências pesadas, que miseravelmente barganham por sua própria salvação. Porque os crentes não têm o seu amor próprio de liberdade. O paradoxo: quem se prende a uma religião nunca encontra Deus dentro de si mesmo. Ele não é uno com Deus. Para o religioso, Deus sempre estará longe, em um pedestal inatingível, e não no seu coração, como um pai. Por seus medos, os crentes são cegos pelo misticismo da ignorância. Está bem claro que os religiosos não possuem verdadeira inteligência, pois são incapazes de enxergar a sua própria ignorância. São cegos mentais guiando cegos mentais, por milênios. Por não terem amor próprio, são sádicos e masoquistas, torturando uns aos outros. Os religiosos são viciados em sincretismos, em misticismos, sem juízo. E os ateus são céticos, negando até fatos constatados por revelações paranormais. A arrogância é supor que em todo o universo esta raça humana seja mais desenvolvida, sem condições de mais nenhuma evolução adiante, quando cientificamente é provado que até na própria Terra já existiram outras raças hominídeas. Segundo dados recolhidos nas sondas espaciais, este universo relativo está com aproximadamente 13,7 bilhões de anos, e este sistema terrestre é mais recente, com aproximadamente 4,66 bilhões de anos. Portanto, este universo relativo, com bilhões de galáxias, tem quase o triplo da idade do sistema terrestre. Os religiosos traem a verdade de Cristo, eles não têm salvação de consciência. Não adianta praticar nenhuma caridade se não for puro de coração, sem corrupções ideológicas. Por exemplo, todos os ditos santos católicos não se elevaram de consciência. Segundo a transcendental vidência paranormal, até o fechamento deste ciclo todos eles estão aprendendo a verdade com os reais santos, puros, no mundo dos mortos, porque eles se apoiavam em doutrinas mentirosas. Mas, por amor de livre-arbítrio, eles só evoluem de consciência por si mesmos, a salvação de juízo é individual, ninguém pode converter o outro na verdade. Ser santo é ser sincero, honesto, puro, no amor real, sem ilusões de orgulhos, sem doutrinas nem preconceitos. Cristo também deixou pessoalmente a sua mensagem na verdade até no mundo dos mortos, quando ele passou por lá. Não há diferença nas dimensões. O Espírito também é matéria. Nada tem privilégio na unidade do infinito. Tudo é uma questão íntima de consciência. O reino dos céus de juízo não vem com a aparência exterior, em nenhuma dimensão. Acordem! O vaidoso Satanás negou a pureza de Cristo, desde o céu da dimensão pretérita. Pela impureza de sua própria ilusão de vaidade, Satanás não amadureceu, ele nem teve condições de encarnar na terra, muito menos ele poderia reencarnar. O diabo pode até revelar fatos para convencer os que são contaminados por medo e orgulho, porque a mentira dele já é a sua própria ilusão de soberba. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem, e estremecem. Tiago 2,
19. Porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Marcos 13, 22. Toda a questão é a consciência do ser, por mais que ele possa até revelar a verdade. A hipocrisia não tem salvação. Amor é liberdade infinita, em qualquer dimensão. A justiça divina é sempre a mesma, ela é imparcial, em qualquer reino. A perfeição sempre será o amor puro, livre, espontâneo, sincero, sem possessões, sem contaminações conceituais. O amor real não é caridade, não tem ilusão de altruísmo, ele é compartilhamento, de igual para igual. Quem faz bem ao próximo faz bem à sua própria consciência de justiça de igualdade. A fé não é inteligente como o amor real. A fé realiza proezas, por qualquer ilusão, seja ela depositada em pessoas, coisas ou ideologias. A obediência sem discernimento é estupidez. A esperança em coisas inúteis é falta de inteligência. A pura fé genuína é no sincero e verdadeiro amor. A verdadeira cura física e mental na paz de consciência só é possível no amor absoluto, sem nenhuma dúvida. O amor promove a libertação, que perdoa o ser. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tito 1, 15. O santo é o puro. Somente o santo se salva de juízo. O puro é como o sol, ele ama sem esperar por retribuições. Porque até o justo não se salva de juízo, pois ele também busca uma reparação, para se confortar da perda de suas ilusões de possessões. O puro sábio continua o seu caminho, sem esperar por nenhuma justiça. Um mestre real não impõe nada, cada um aprende por si mesmo a verdade, sem nenhuma opressão. Deus quer filhos, e não reativos papagaios, que apenas decoram escrituras e as repetem, sem nenhuma compreensão. Cristo nunca chamou a seus discípulos de cristãos. O termo cristão não vem de Cristo, mas de cristianus, que significa cretino. O verdadeiro Cristo não é arrogante, ele fala de igual para igual. Ele nem precisa dizer um nome, mas apenas, sou eu. Os conscientes e puros dizem apenas, eu sou o que sou, sem soberbas, sem doutrinas nem preconceitos contra pessoas. Os puros têm amor próprio, e os iludidos têm religião. Não se religa a quem sempre está conosco na unidade do infinito. Deus é a consciência de livre e puro amor real, e não regras inventadas. Insanos idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a razão da realidade da vida. Nenhum conhecimento salva a alma. Até o diabo tem conhecimento, mas ele é falso, não tem pureza de coração. A consciência divina existe na pureza, de Cristo, no Espírito de verdade, mas religião nunca existiu na realidade. Não se idolatra a Deus, nem a Cristo, se ama a consciência divina acima de tudo. O puro amor real é inefável, livre, infinito, sem regras, como a vida. A empatia de respeito e compaixão ao próximo é a expressão máxima dessa perfeita consciência divina de amor. A morte não é o fim é não ter juízo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, 28. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. Agora, no fim dos 3,5 tempos, por revelação paranormal é testemunhado aos puros, sem religião e soberbas, que, na verdade, Cristo está vivo, em carne. Porque só os puros podem ver a Deus, na sua própria imagem e semelhança divina. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. Todas as sentenças citadas por Cristo são verdade. Ele é a palavra da verdade. Ninguém evolui se não for puro de juízo. A verdade não depende de nenhuma ideologia. A verdade liberta a mente e salva a alma. O Santo Espírito de verdade foi representado pela pomba, ou Jonas, Iona, em hebraico, porque como na parábola do sonho de Jonas ela saiu da boca da era de peixes, depois de 3 dias cósmicos, com Cristo, vindo com as suas asas de causa e efeito, da imparcial justiça divina. E, agora, meia era depois de Cristo vem o juízo final de consciência.
Mas para vós, os que temeis, ou zelais, o meu nome, do Eu Sou, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Malaquias 4, 2. As falsas asas dos injustos são a ignorância e o orgulho. No amor não há preocupação com a dúvida, porque amor é consciência, compreensão, discernimento, cuidado, compaixão, respeito, zelo, liberdade, sinceridade, empatia, tudo de bom. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu, e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7, 15 e 16. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. A verdade liberta e salva a consciência. Não existe 99% de salvação. Não existe 99% de verdade, ela não pode ser quantificada. A verdade existe ou não? A verdade é pura, ela não tolera nenhuma mentira. A opinião é um pensamento particular, parcial, mas a verdade é a realidade imparcial. O intelectualismo também é uma outra fútil vaidade. Por fim, resumindo, para aqueles inteligentes que raciocinaram e compreenderam a mensagem já sacaram que o diabo, ou o besta, é qualquer ser ou pessoa iludida por soberba, fora da realidade da justiça de igualdade entre os seres, presa no inferno de seus próprios conceitos inventados. Para ele a sua própria sentença de consciência elimina a sua própria evolução de juízo na razão. Esse mesmo padrão ocorre em todas as fases relativas de existência do ser. Então, salve-se de juízo, viva na realidade da verdade da vida, seja puro, sem doutrinas e nem preconceitos contra pessoas, como Cristo, o Filho de Deus. Ame a consciência perfeita sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões de soberbas, sem doutrinas nem preconceitos. O juízo final é o livre e real amor puro. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Sobre o autor do livro. Paulo Areias, brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, capital, escritor, autor dos livros O Anjo Libertador, Iluminação, O Esclarecimento Final, O Verdadeiro Jesus Cristo, O Segundo Peixe, O Segredo do Apocalipse, O Ser Superior, Miguel. A pergunta final, o Arcanjo Miguel, a chave da ressurreição. É um estudioso em diversas áreas do conhecimento científico e com diversas experiências práticas de sua vida no campo psíquico, em autoconsciência. Como resultado de sua experiência em diversos segmentos, pode-se afirmar que ideologias são ilusões, são devaneios conceituais, contra a essência inefável da existência humana. Não há instituição acadêmica que transmita conhecimentos espirituais, essenciais, mais avançados do que a própria experiência pessoal de sua existência humana. Com os ouvidos abertos e a mente atenta a vários contextos sem medos e preconceitos aguçamos a nossa compreensão e discernimento. Vergonhosamente, na história, constatamos que os doutores, escribas, estudaram demais a sua própria lei e nada compreenderam, por falta de inteligência em amor real. A evolução difere da adaptação. A evolução envolve mudança, desenvolvimento, acrescentando até outras funções, e adaptar é apenas substituir, trocando 6 por meia dúzia. Vaidade e amor não se misturam. O amor puro sempre será o brilhantismo na evolução do universo. Observação: aquele que se despertar se lembrará que na dimensão pretérita Miguel prendeu a Satanás em seus braços, e Satanás gritava: eu preciso traí-lo. Negando conscientemente a pureza de Cristo. E o Cristo, Emanuel Deus conosco, olhou apreensivo para Miguel, porque ele o prendendo em seus braços estava também oprimindo a Satanás. Cristo já era perfeito, ele não era opressor. Assim, somente pelo olhar de Cristo, Miguel soltou a Satanás. Então, Cristo entrou no portal das eras, morrendo para o pretérito, vindo à terra e sendo negado como Deus, e até crucificado. Então, aquele Miguel ficou no pretérito solitário, buscando entre eles outro puro, como aquele Deus, de juízo, que for adiante. Perguntando-lhes, aqui, quem é como Deus? Quem é puro de consciência como meu amado e puro Deus, que se foi acima? Assim, 2/3 vieram à terra, porque foram puros, seguindo a pureza de Cristo. Cristo sempre foi o primeiro e único.
Miguel nunca foi o nome próprio daquele ser. Os seres iluminados pela verdade são puros, eles mesmos não têm ilusões de classificações. No fundo, aquele Miguel sempre foi a forte justiça. Bom só Deus o juízo final. Miguel é um arcanjo com a espada do fogo da verdade, que guarda o caminho da árvore da vida eterna dos contaminados por doutrinas de bem e mal, como os querubins citados em Gênesis 3, 24. Em janeiro de 2014 esse Miguel foi despertado, já na terra, no fim da era de peixes, conforme previsto, pelo chamado de Cristo, por revelações. E o próprio Cristo, em pessoa, lhe disse: eu e você somos o mesmo caráter. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20, 16. O nome Elias também representa: o eu sou é o meu Deus. Quem ressuscita de juízo nas 3 etapas vence nos 4 ângulos das dimensões do infinito. Os conservadores de suas mentiras são negacionistas da verdade, para se sustentarem dos outros por suas mentiras inventadas, mas, assim, eles estão decretando o fim de suas vidas, morrendo para a vida eterna, porque negam de consciência o Espírito Santo da verdade, sem mais condição de perdão. Por sincera liberdade, nós temos o direito natural de negarmos um convite, mas ser negacionista contra a verdade é decretar a sua própria estupidez. Na verdade, o iludido que é preso a uma soberba ou ideologia já perdeu seu amor próprio de liberdade de arbítrio, sem mais nenhuma condição de evolução, compreende? De todos os vícios, orgulho é o único que não se arrepende, e ele mata a alma. O termo eu sou o que sou não aparece mais escrito no Novo Testamento. Porque aquele se fez de carne e habitou entre nós, na figura de Cristo. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Êxodo 29, 45. Contato: oanjolibertador@gmail.com